O fato do dia, com Arcade. A notícia como ela é. No olfato do dia de hoje, nós iremos destacar as seguintes matérias. O deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do estado da Paraíba, em entrevista ao Metrópolis, falou que o combate à adultização nas redes sociais não deve envolver censura. Para o parlamentar, qualquer discussão de uma censura ou de limitação às redes sociais não está na pauta dele. A ideia é que haja um combate realmente à adultização das crianças em redes sociais. Em contrapartida, Nicolas Ferreira foi dar a visão dele da direita bolsonarista a respeito. Para o Nicolas, a esquerda se aproveita da denúncia do YouTube Felca para censurar a internet. Bem, o breve comentário deste comentarista aqui que vos fala é que realmente a censura não deve ser aplicada, a adultização infantil tem que ser combatida e esta pauta ela está acima de direita, de esquerda e de centro. Ela é uma pauta da sociedade que deve ser combatido este mal. A gente não quer que as crianças sejam sexualizadas antes do natural. Outra notícia que vamos destacar: o presidente Lula ontem anunciou algumas medidas em relação à economia e também em relação aos Estados Unidos. Ele disse que não vai fazer uma briga com os Estados Unidos. Ele disse que quer um entendimento com o governo norte-americano. E para tal, ele disse que já está querendo que autoridades dos Estados Unidos conversem com autoridades brasileiras e vice-versa. Na visão dele, o que impede uma conversa produtiva é a própria visão dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Para o presidente Lula, o fato do Trump bater na tecla contra o Supremo Tribunal Federal e contra a democracia brasileira é algo que ataca a soberania do Brasil. O presidente Lula também fez um investimento de 30 bilhões para ajudar na economia do Brasil, segundo uma proposta de um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional, obviamente vai começar na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, que é a casa que analisa primeiro e depois é para o Senado. E a expectativa o que o governo almeja, né, que ele, Lula, almeja, é que seja aprovado esta ajuda, né, para a economia brasileira devido a estes boicotes que os Estados Unidos têm feito ao Brasil. Por falar em Estados Unidos, os Estados Unidos ontem, através do Marco Rubio, revogou vistos de brasileiros por causa dos mais médicos. Os mais médicos de Cuba, segundo o Marco Rubio, é um programa ditatorial que o Brasil cooperou, trazendo médicos de Cuba, onde o governo cubano pegava mais de 70% do salário deles e os médicos passavam dificuldade financeira no dia a dia. Então, na visão do Marco Rubio, que é descendente de cubanos e é contra o regime da ilha lá em Cuba, o governo brasileiro foi cúmplice do governo cubano e então ele revogou passaporte de brasileiros ligados aos mais médicos. Já teve respostas do governo brasileiro, pelo menos de parte de pessoas envolvidas neste relação à saúde. Por exemplo, o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde na época da implementação dos mais médicos do governo Dilma, afirmou, abre aspas, que o governo brasileiro implementou os mais médicos e os mais médicos é sucesso porque o povo brasileiro reconhece a iniciativa e que os Estados Unidos não têm o poder de falar ao Brasil qual é o programa certo, etc., porque está ferida a soberania do país ao se meter demais no Brasil. Gleisi Hoffmann foi no mesmo passo do Alexandre Padilha. A Gleisi disse que é um absurdo os
Estados Unidos está se metendo onde está além do que eles deveriam fazer, então eles não têm a jurisdição sobre o Brasil e estão desrespeitando de novo a soberania brasileira. Traduzido a meada, o discurso da esquerda vai ser, o discurso da esquerda, que é alvo da situação do governo Lula, vai ser sempre esta, que o governo americano está pisando na soberania brasileira. Já, por outro lado, a oposição vai embarcar nessa onda. Enfim, é de esperar quais são o desenrolar dos próximos capítulos. Por falar em governo norte-americano e sanções, ontem o analista internacional da CNN Brasil, no programa WW do Ilevac, argumentou que ele sabe que o governo norte-americano deve impor mais sanções ao Brasil. E por falar em sanções ao Brasil, hoje, quinta-feira, segundo Débora Bergamasco, que é jornalista da CNN, falou na sexta-feira passada, nesta quinta-feira, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que é um jornalista que está lá nos Estados Unidos há algum tempo, eles irão se reunir com autoridades dos Estados Unidos. Perguntado se vão se reunir com o Trump ou com o Marco Rubio, Eduardo Bolsonaro disse que eles conversam com autoridades e que eles não têm controle sobre quais autoridades eles irão conversar. O Eduardo Bolsonaro, ele, ao meu ver, isso eu falo como comentarista aqui do jornal e com responsabilidade que tem, ao meu ver, o Eduardo Bolsonaro deveria era pedir que não aplicasse essa taxação, porque essa taxação que o Trump está fazendo vai impactar não só a esquerda, mas vai aplicar a direita, vai aplicar o centro. O Brasil é muito mais do que divisões ideológicas. Nós precisamos de uma união, de um crescimento neste país. Então, taxação vai impedir, sim, ao meu ver, inclusive da direita, digamos assim, crescer mais nos pontos percentuais. Ao analisar o cenário, creio eu que o presidente Lula, por falar na soberania e ao atingir essa tecla, com tanto retaliação que os Estados Unidos têm feito, o discurso da soberania está colando, enquanto o discurso da extrema-direita, do bolsonarismo, está mais, digamos, em declínio. Este é um problema sério que precisa ser debatido, que, aliás, não só precisa ser debatido, mas precisa de um estadismo, coisa que o presidente Lula, com boa intenção que ele tem, por ele fazer programas, procurar novos parceiros comerciais, etc., ele deveria fazer também. Um presidente, na situação que está o Brasil, deveria ir se encontrar com o presidente norte-americano, conversar pessoalmente com ele. Mesmo que o Trump o critique, mesmo que o Trump fale alguma coisa ao Lula que ele e Lula não gostar, é fundamental, ao ver deste comentarista, que o diálogo aconteça. Porque o diálogo acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, uma conversa amigável, um acordo entre eles, já ajudaria muito a enterrar estes fatores que os Estados Unidos têm feito. Creio eu que ele está usando o Bolsonaro como uma desculpa. Ele não vai até o fim com o Bolsonaro, o Trump, até porque o Bolsonaro não está no poder, mas sim, ele quer conversar com o Lula sobre alguns assuntos envolvendo economia, ele quer conversar com o Lula sobre aliança que o Brasil tem dentro do BRICS com países como Rússia, China e Irã. Claro, esta é a minha visão. O ouvinte pode ter uma visão contrária, mas é uma visão válida também. Querendo ou não, nós não estamos aqui para fazer lavagem cerebral dos ouvintes, mas estamos aqui para dar uma opinião equilibrada. Por fim, este foi o fato do dia de hoje. Esperamos que todos tenham um dia abençoado. Até a próxima edição. Você ouviu o fato do dia com Arcadi. A notícia como ela é.